Olá, você que nos assiste pela TV Câmara Natal, está no ar mais um programa Letras Potiguares, esse encontro semanal que a gente tem com a cena literária do nosso estado. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui uma amiga muito querida e uma escritora também muito talentosa, minha querida amiga Wanda Franco. Olá, Wanda, seja bem-vinda. Muito obrigada, Michele. É uma alegria imensa estar contigo nesse momento. É uma honra, eu diria. Quanta gentileza. Eu gosto, o bom dos amigos é isso, né? Que os amigos são sempre muito gentis, muito generosos com a gente. Wanda, eu te chamei para a gente conversar aqui porque você, além de uma amiga muito querida que o trabalho me trouxe, né? O trabalho de revisão, acabou me trazendo, a gente rompeu essa barreira do cliente, né? E viramos amigas. Mas eu tive a oportunidade, né, de ler em primeira mão, digamos assim, o seu livro de estreia, que foi A Tecelando o Seu Destino. E é justamente sobre ele que eu quero conversar. Mas antes disso, eu gostaria de destacar a sua atuação como professora, né, de língua portuguesa. E aí, durante esse tempo que você foi professora, você já pensava em escrever uma novela, né, meio que um romance, uma novela, acho que alguma coisa desse tipo? Ou isso surgiu em algum momento específico da sua vida, antes de escrever A Tecelã? Eu sempre fui apaixonada por literatura, né? E em sala de aula foi quando eu pude exercer muito mais essa paixão, porque essa paixão eu passava para os meus alunos na esperança que eles conseguissem sentir o que é a leitura, o prazer da leitura. E quando eu falava de algum escritor, falava do meu amor pela literatura, meus alunos sempre diziam: professora, por que você não escreve um livro? Né? E eu dizia: quem sabe um dia. Mas você sabe que a vida de professora é muito corrida, aquela coisa toda, mas esse livro, essa ideia de escrever estava na minha mente, né? Ficava sempre eu martelando e eu fui escrevendo. A história é uma história que já estava escrita previamente, porque no livro eu falo um pouco, né? A minha mãe, ela era uma contadora de história. Então, às noites, a gente sentava no jantar, o jantar começava às 7 e a gente só saía da mesa às 9 da noite. E ela contava muita história da vida dela. Uma história assim muito marcante, cheio de desafio, né? E aquilo ficou na minha mente. E eu dizia para ela: mãe, eu ainda vou escrever sua história porque é muito interessante a sua história. E assim surgiu, né, a ideia de escrever um livro, que eu esperava ter concluído e ela pudesse ter participado e assistido o lançamento, mas infelizmente não ocorreu. Então, foi o meu primeiro livro. Gostei muito de tê-lo escrito, porque resgatei um pouco a história de vida de uma mulher impressionante. A minha mãe foi assim um modelo para mim, porque uma mulher incrível, de uma sabedoria rara, ela teve uma atitude diante da vida que me comovia, sabe? E ela sempre foi um exemplo para mim. E aí surgiu A Tecelando o Seu Destino, porque ela foi uma pessoa que, sem pai, sem mãe, sem família, sem ninguém, ela teceu, ela construiu o seu próprio destino. E daí o livro surgiu. Quando a primeira vez que eu li, eu fiquei impressionada, né? Já compartilhei isso com você, pela potência da história primeiro Bastinha, depois Maria, né? E aí uma pessoa que foi abrindo o caminho assim, arrancando mato mesmo, como a gente diz na expressão popular, sim. Né? Inclusive nas reviravoltas que a história tem. E eu queria saber, assim, claro que a gente nunca tem uma narrativa 100% realidade, porque o literário ele precisa também de um pouco de floreio, de ficção e tudo mais. Mas o quanto de você tem ali naquela narrativa? Você conseguiu fazer esse olhar distanciado ou você mostrava também as suas impressões? Porque existem algumas passagens que contam a história da sua mãe antes, né, de ter os filhos e tal, e tem depois já com a presença de vocês. Como é que você conseguiu fazer essa... É claro que ali tem muito de mim, né? Eu fiz um resgate da minha história, da minha infância, e ali, além de um pouco da ficção, mas tem a Wanda menina, a Wanda que acompanhou a história da minha mãe, não é?
aquela história de altos e baixos da vida dela, que é muito complicada a vida dela. Então, fazer esse resgate da história da minha mãe também foi fazer o resgate da minha vida, da minha infância, né? E é um livro assim que ao escrever eu me emocionei muito. Tinha dia que quando eu escrevia eu chorava, né? Porque estava implícito ali aquela história da minha infância, do meu eu que estava ali, né? E foi a partir dali que eu comecei até a me conhecer, né? Conhecer a história do meu pai, o contexto da minha mãe, onde minha mãe viveu. E compreendi muitas coisas que eu não compreendia, porque quando eu volto, né, às origens da história da minha mãe, inclusive eu fui visitar todo aquele ambiente que é descrito no livro, eu fui pessoalmente visitá-lo. Então ali eu me vi, né? Tá muito de mim no livro. Você sabe que a escrita ela tem essa capacidade, né, de fazer com que a gente se enxergue na escrita, né? Quando a gente lê o livro, a gente vê assim que tem algumas partes que você muito sabiamente conseguiu colocar ali dentro que, deixa eu ver se eu consigo explicar, que não eram parte exatamente da história da sua mãe, mas que você com muita sutileza colocou. Por exemplo, a questão da organização dos trabalhadores, né? Tem uns diálogos lá que você colocou, sim, da organização dos trabalhadores lá do engenho, né? Da usina Estivas. Da usina Estivas, né? E tal, que era como se fosse uma coisa transversal, né? Assim, atravessando ali aquela narrativa. Por que essa escolha? Foi só para ilustrar? Que eu acredito que não. Tinha um propósito também de fazer Tinha um propósito ali porque eu fui militante, muito ativa, né, na questão dos trabalhadores naquela região canavieira, que eu nasci na região canavieira, né, e eu fui militante, né, da defesa dos trabalhadores naquela região, mas a minha mãe ela tinha uma habilidade fantástica. Mamãe ela se inteirava, ela participava da discussão política da época. A minha mãe ela não foi a banco de escola, ela não lia, né, que ela é analfabeta, mas ela estava antenada, ela discutia os problemas políticos. Tem uma passagem no livro, é um diálogo que o cara conversando, isso, falando de comunismo, aquela coisa toda. Ali minha mãe discutia aquilo e aquilo me impressionava, lembrando, entendeu, do diálogo que ela fazia, o cuidado para a gente não se envolver, entendeu? Então aquilo eu resgatei um pouco da fala dela também, a minha como participação militante, mas ela, aquilo que me impressionava, mamãe era muito antenada, essa é uma mulher que enxergava além das coisas, entende? E ela, como se ela olhasse o presente, mas numa perspectiva já de futuro, sabe? E aquilo me chamava a atenção. Então, quando eu coloquei aquela cena, daquele momento, dos comentários que se ouvia, né, naquela luta do trabalhador, e ela estava atuando, né, no conselho, numa observação, entendeu? Contrariando muito meu pai, que meu pai não tem essa visão política, né, mas ela tinha essa visão política impressionante. Então, aqueles fatos narrados ali, sim, tem um pouco, sim, da fala dela. E, claro, né, eu também, que como militante político. Né? Mostra a Tecelando o Seu Destino para os nossos... Pois eu a Tecelando o Seu Destino é uma capa que foi pensada inicialmente pelo neto da minha mãe, né? Leonardo, e enviei o projeto, né, para trabalhar. Então, a Tecelando o Seu Destino eu considero assim um título que quase diz tudo que está dentro da história, não é? Porque a Tecelando o Seu Destino, quem for ler o livro vai perceber que ela foi construída, entendeu? Ela foi tecendo a história. Porque Bastinha, ela nasceu na década de 30, no interior da Paraíba, engenho de cana-de-açúcar, né? E muito nova, ela não conheceu o pai, né? A mãe morreu quando ela tinha 9 anos de idade e ela separou-se dos irmãos, nunca conseguiu mais ver irmão, então ela não tinha família. E ela começava a perceber que
duas coisas iriam fortalecer. Ou ela estudava, o sonho de estudar, mas não tinha chance, porque onde ela estava não tinha escola. Aí ela disse o trabalho. Então, aos 12 anos de idade, Bastinho foi trabalhar no engenho, experimentando cachaça. Olha que coisa mais interessante, né? Então, essa mulher, ela vai se direcionando, né? O dono do engenho percebe que ela é uma pessoa especial, ela se destacava daquelas funcionárias, né? Porque ela percebeu que naquele ambiente ali, muitos homens se embriagavam, se tornavam alcoólatras, porque ao invés de só experimentar, engoliam a cachaça e foram se tornando alcoólatras. E ela percebeu isso e ela disfarçadamente só colocava a cachaça na língua, dizia que estava bom e não engolia, né, a cachaça, para já evitar isso aí. Então a trajetória dela, ela casa muito cedo, né? E após o casamento, aí a tragédia na vida dela, ela tem que separar do amado dela, o amado vem para o Rio Grande do Norte, e ela não sabia, e foi uma história de luta até ela chegar ao Rio Grande do Norte. E o restante só quando o leitor lê, senão fica Tá a gente entrega tudo. É que eu me empolgo com a história, gente. Mas como é que foi a recepção desse livro? Eu lembro que você lançou em São José também, né? Lançou, acho que na Bahia, na Bienal. Como é que foi a recepção? Eu sei que o livro foi muito bem aceito. Foi muito bem aceito e, para surpresa minha, a minha cidade, São José de Mipibu, eu sou muito grata, porque eu comecei assim, pensando em lançar, e meio assim, acanhada, desconfiada, como é que iriam receber o livro. Mas Michele, numa noite, 19, foi no aniversário de nascimento de mamãe, 19 de janeiro, a cidade, eu não digo toda, mas imensamente lotou o auditório de educação da cidade, sabe? Eu fiquei muito surpresa, foi amigos, foi parente, foi pessoas que conhecia também mamãe, amigos que eu não via há muitos anos, estavam todos, lotaram. Então, foi prefeito, foi secretário, foi vereador, foi a cidade toda. Imagina, aquele para mim foi um reconhecimento já a importância da exato, sua mãe. A importância, né? E o livro eu recebi muitos comentários mesmo. Depois eu fui convidada para participar da Bienal de São Paulo, né? E imagina, não é? O livro lá, eu sendo entrevistada, falando do livro, da história, numa Bienal, naquele mundo internacional de leitura e escritores famosos, entendeu? E isso para mim foi muito gratificante. Depois eu fui para a Bahia, que foi uma aceitação, eu digo com orgulho e muito grata. Eu passei 2 horas autografando este livro, não é? Isso é muito bom, chegar assim a autografar 60, 70 livros no momento, isso não me envaidece como escritora, mas muito feliz pela história, entendeu? Ser contada e as pessoas leem essa história, porque eu considero um referencial. Né? Eu sempre gostei de história, de contar a história de pessoas simples da vida, de mulheres que enfrentam a vida, né? sem ajuda quase de ninguém, mas com talento e com inteligência e com resiliência. Então, ela é um exemplo e eu gosto que as pessoas leiam. Muito bem. Aí depois que você escreveu A Tecelando o Seu Destino, de todo esse sucesso, de toda essa receptividade, aí a Wanda, a escritora, mais uma vez, né, a gente não vai dar detalhes, mas eu já sei que tem um novo projeto por aí. Não tem? Tem, sim, tem. Um novo projeto. Pode adiantar alguma coisa? Não sou eu que vou contar. Então, o título, né? O meu segundo livro agora é Helena, é o surto de Helena, né? Uma viagem no labirinto do tempo. É um livro, eu não sei se depois a gente vai bater um papo, né? Que eu considero assim como se fosse uma autoficção, entendeu? Aí sim, tem alguns elementos da minha história, tem muitos elementos, mas
também a ideia desse livro surgiu com uma amiga. Uma amiga se aposentou, né, professora, e quando ela se viu sem aquela atividade, ela pirou, surtou, né? Ela entrou numa frequência muito negativa, ela não se reconheceu, aquela coisa toda. Então, eu peguei essa história, peguei elementos também, que também era professora, né, aposentada, e escrevi esse livro, que eu tenho certeza que vocês irão gostar. Eu não tenho dúvida, a julgar pela Terceira do Seu Destino. Wanda, e quem é a Wanda leitora? O que é que Wanda Franco lê? O que é que você gosta de ler? Quais são as suas referências, assim, enquanto leitora? Porque a gente já conhece um pouco da Wanda escritora, mas a Wanda leitora. Eu sei que aqui o tempo é curto, né? Mas como eu comecei meu mundo com a leitura, eu vim de uma família que não tinha acesso à leitura. Eu morava numa comunidade que não tinha acesso à leitura. Mas eu tive, por acaso, acesso à leitura através da literatura de cordel. Porque, repito, a minha mãe não sabia ler, mas gostava de ouvir as histórias. Então ela ia para a feira, ela comprava o alimento, mas vinha sempre na bagagem um livretozinho, um cordel, né? Então, isso começou a despertar em mim o interesse pela leitura. E já adolescente eu li muito fotonovelas. Contigo, Capricha, etc., Sabrina, etc. Mas era o único acesso que eu tinha. E hoje eu sou grata, porque foi a partir dessa revista... A iniciação, né? Exatamente. Então, depois, minha filha, ninguém segurou. Aí vem todos os clássicos da nossa literatura, né? Machado de Assis, Graciliano Ramos, etc., etc., todos, entendeu? Eu lia compulsivamente na minha... E como me ingressei também na luta partidária, política partidária, né? Aí eu lia de tudo. E hoje continuo quase com o mesmo ritmo de leitura. Primeiro pela necessidade de quem escreve, precisa ler, né? E olha, eu sou apaixonada, muito apaixonada por livro. Eu não vivo sem um livro, sem leitura. Você costuma ler autores daqui, autores potiguares? Você costuma ler ou fica mais nos clássicos canônicos? Eu li, acho que quase todos os livros de Câmara Cascudo. Eu acho a Câmara Cascudo quase como uma obrigação nossa de lê-lo, né? Porque ali você conhece a história da gente. E a partir daí eu fui lendo muitos escritores, principalmente mulheres, né? As mulheres escritoras, tá? As poetisas, etc., etc. E a escritora que está diante de mim. O seu livro, menina, Memória da Gamboa, eu amei esse livro, eu amei esse livro, gente. Aqui está uma mulher escritora, né? Uma pessoa muito sensível, muito habilidosa, tá? Uma pessoa muito terna. Usa até sem jeito. Não, porque usa as palavras com uma sensibilidade rara. E quando a gente lê isso aqui, a gente quase que te enxerga quando menina nas águas salgadas de Macau. Que bom que você gostou, fico feliz. Mas é claro que eu gostei muito. Fico feliz. Wanda, eu queria saber, assim, o que é que você pensa a respeito dessa questão, assim, que muita gente tem receio quando vai lançar um livro, né? Não quando é um escritor, assim, já muito experiente, mas eu digo porque eu passei por isso, né? Eu lancei o primeiro livro, estou com o segundo livro pronto e ainda me organizando para lançar, não fiz ainda o lançamento, porque é um terreno que eu não costumo pisar com tanto conforto, que é o terreno da poesia. Eu sou mais da prosa, mas enfim. Mas quando você pensou em publicar seu livro, você teve essa insegurança? Porque assim, você estava escrevendo uma coisa que era a história da sua mãe, então tem todo um componente afetivo. Mas mesmo assim não deixa de ser literário, não deixa de ter o componente ficcional, enfim. Você ficou com esse receio ou a sua vontade de homenagear sua mãe foi maior, mas você teve esse receio dessa receptividade ou não? A minha intenção é homenagear a minha mãe, não importa como vai ser essa recepção. Como é que você trabalhou esses sentimentos assim? Eu levei muito tempo, eu levei quase 2 anos para poder ter coragem de publicar,
né? Porque a gente se submeter, né, a um julgamento social, você está se expondo ali, né? Ali a sua escrita, né? E tenho receio, eu tenho muito receio. Por exemplo, tenho receio agora desse segundo livro, eu tenho um livro de poesia, Vamos publicar. Pronto. E eu estou agora um outro projeto, quando eu terminar de publicar o Surto de Helena, eu vou trabalhar contos, eu tenho uma vontade louca de trabalhar contos. Você gosta? Gosto, porque quero fazer um livro com vários contos, porque eu abranjo todos os temas que eu acho interessante que tenha, né, todas as histórias. E o meu foco é a história de amores, esse conto, história de amores, né? E bem rapidinho, eu estou procurando as histórias. Por exemplo, a semana passada nós estivemos numa cidade de Dona Inês, no interior da Paraíba. Gente, aquela história é fascinante, né? A cidade recebeu o nome da história de amor entre Dona Inês e um negro, né? Ela branca, rica, e se apaixona por esse negro. É uma história fascinante. Aquilo já desperta a minha curiosidade. E mais, quando você joga para uma pessoa que vai revisar, que vai olhar, e meu livro, graças a Deus, foi revisado por você, então eu senti segura. Depois de que você olhou, você fez aqui o prefácio direitinho, a orelha do livro, aí eu me encorajei. Então, vai dar para ler. É assim, vai dar para ler sem esperar aquele sucesso todo, mas a intenção era mesmo que as pessoas leiam. É muito gratificante. E esse livro em particular, porque é um livro que se passa aqui na região, e a maioria das pessoas que leram, ela diz, ai, como eu me identifiquei, ai, foi minha história, meu pai era assim, minha mãe era assim. As pessoas se reconhecem naquela narrativa, né? E foi muito bacana, né? Então, agora, publicar é muito difícil. A publicação independente é muito difícil, porque não existe um incentivo para que a gente publique. Os projetos ainda são muito incipientes, de apoio, né? E as organizações, instituições, grupos, eles não dialogam no Estado. Eles são muito individualizados, sabe? Por exemplo, cada grupo de incentivo à leitura ou produção conversa entre si, mas eles não abrem para abrir para que as pessoas tenham mais acesso à informação, que possa participar, entendeu? Eu acho aqui no Estado muito mais, um pouco devagar esse empenho, entendeu? De quem produz, de quem escreve, entendeu? De quem edita. Eu acho ainda que precisa abrir mais, dialogar mais. Que a gente praticamente banca com tudo, né? Tudo mesmo. Wanda, eu tenho uma curiosidade ainda sobre a Tecelando o Seu Destino, porque a escrita é na sua perspectiva, na perspectiva do seu olhar. E cada indivíduo tem um olhar diferente sobre o mesmo objeto, sobre a mesma coisa, né? E vocês são muitos irmãos, né? Irmãos, irmãs. Uhum. E assim, deixa eu ver se eu consigo formular a pergunta que representa o que eu estou querendo saber. O seu olhar sobre a história da sua família é um. O olhar de uma irmã sua sobre a história da sua família é outro olhar, embora vocês tenham vivido as mesmas coisas. Mas como foi que os seus irmãos receberam? Como é que eles viram essa leitura? Eles colaboraram de alguma forma no processo de escrita, ou eles só tiveram acesso depois, de pronto? Dos meus irmãos, que não são poucos, nós somos 13, são 6 mulheres e 7 homens. Eu esperava um retorno melhor. Recebi das irmãs, mas por parte dos meninos, dos homens, eu hoje tenho dúvidas se eles compraram e se leram. Você não sabe se todos eles leram? Não sei. Eu não tive... Respeitei, entendeu? Até talvez um dia eles vão ler, porque como houve a partida da nossa mãe, isso comoveu muito, né? Quem sabe... Mas os sobrinhos leram, né? E minhas irmãs leram. E o que é que elas acharam?
O ponto de vista delas? O ponto de vista delas é que eu fui muito fiel. Elas se identificaram e, à medida que elas foram lendo, elas, evidentemente, elas diziam para mim, sabe? Realmente, você foi como um espelho ali, retratou bem direitinho, né, a convivência, a história da nossa família. Então, né? isso, de certa forma, validou, né, assim, a narrativa que você... Validou, sim. Minhas irmãs, sim. Elas leram e achei engraçado que muitas leiam, choravam muito, por conta que era recente, né, a partida da minha mãe, e depois leram até o fim. E o mais lindo, a minha sobrinha de 12 anos, ela na época tinha 10 anos, ela leu. Olha, incrível, incrível. Isso realmente, eu digo, realmente valeu ter escrito. Valeu. Wanda, o nosso tempo, infelizmente, é muito curto. Eu gostaria muito de ficar conversando aqui muito com você, mas eu já quero fazer o convite para você voltar aqui, para a gente bater um papo, depois que você lançar o Surto de Helena, que eu espero que seja bem breve. Tá certo. Então, eu gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos e deixar um espaço aberto para você fazer as suas considerações finais, se quiser acrescentar mais alguma coisa. Eu queria agradecer também aqui à Câmara, pela iniciativa desse programa. O seu programa de incentivo à leitura, eu acho isso fundamental, importantíssimo, porque tem muita gente aí que precisa desse espaço para divulgar o trabalho. Para divulgar o trabalho. Então, eu sou muito grata pelo convite, muitíssimo grata. A Câmara, ela está cumprindo, né, a função dela, a leitura, qualquer estado, qualquer município, ele não se desenvolve sem a leitura. Então, eu que sou muito grata, viu, a você. Você sabe que eu tenho um carinho especial por você. Eu também por você, é recíproco. Viu? Obrigada. Obrigada a você. A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa.